Destaque internacional: o Ministério Público da Espanha pediu a prisão do governador deposto da Catalunha, Carles Puigdemont. Outros 8 membros do extinto governo catalão também foram presos por crimes de rebelião e desvio de verbas públicas. O governo espanhol também cobrou aí a busca pelo ex-líder catalão, o líder catalão, que está foragido desde o fim de semana, quando viajou para a Bélgica e se recusou a comparecer a 2 audiências judiciais. Hoje, ele realizou um pronunciamento em que exigiu a soltura dos colegas. Bruxelas já disse que manifestou aí um indiciamento, que cumprirá a possível ordem internacional de detenção contra o ex-governador catalão. Como é que você está vendo essa questão envolvendo a Catalunha, agora as prisões desses 8 membros, Vera Magalhães? Pois é, a coisa tá feia, né? O líder que na hora de incendiar lidera, mas na hora de segurar o rojão foge, né? Foge com o rabinho entre as pernas. É um tremendo exemplo de que esse negócio não tinha mesmo como dar certo, de que é um movimento separatista não baseado em nenhuma... não tem correlação com o dia a dia das pessoas, com a vida das pessoas, com a vida da maioria das pessoas que mora nas cidades da região da Catalunha e que não quer essa separação. Agora fez-se toda essa confusão, criou-se uma situação de crise, de impasse político no país, paralisou o país e o líder fugiu e agora tem essas outras prisões. É um momento de ebulição enorme na Espanha, mas eu acho que deve se encaminhar para que realmente volte tudo a ser o que era antes, e esses líderes aí vão acabar respondendo por ter conflagrado o país e não respondido à altura quando a coisa ficou feia, né? Concorda, Andreasa? Concordo. Essa situação chegou a esse lugar devido a acúmulo de falta de firmeza do governo central espanhol. E aí, finalmente, Mariano Rajoy é para o brasileiro babar diante de uma liderança como essa. A condução de Mariano Rajoy do problema, o modo como ele encaminhou, o recurso à Constituição, firme à Constituição, acusando o plebiscito de inconstitucional, aplicando pela primeira vez na história o artigo 155, se eu não me engano, esse que deflagrou toda essa situação e que fez com que o camarada Puigdemont fugisse para a Bélgica. Fugisse, não é outra coisa. E olha, em decorrência do uso do artigo 155, convocou-se novas eleições para a direção da Catalunha, para o governo da Catalunha, porque por enquanto, como também consequência desse dispositivo, o governo central indica alguém para governar. Então convocou-se novas eleições. Os grupos separatistas já aderiram à eleição. A eleição ocorrerá normalmente com os participantes disputando, inclusive os separatistas. Vocês vejam o nível de exclusão que o camarada arrumou para si. E o Brasil não tem um estadista assim. É duro. Marcelo Madureira. Você veja, Andreasa, o Rajoy está sendo absolutamente uma coisa só. Ele segue a Constituição espanhola, só isso. Essa que é a questão, essa que é a diferença. Não sai um milímetro da Constituição. Essa é a grande questão de uma crise que a sensação que eu tenho foi absolutamente fabricada. Né? Até onde eu pesquisei o assunto, né? A grande maioria do povo catalão, ele, na verdade, prefere que as coisas fiquem onde estão. Você tem uma minoria que faz um barulho danado, que convoca plebiscito, que vai lá, causa uma tremenda instabilidade na Catalunha, na própria Espanha, e depois você vê, as lideranças todas se mandam para a Bélgica, né? Se mandam todas para a Bélgica. Aqui no Brasil o pessoal vai para Portugal ou vai para Miami. Lá na Espanha os caras vão para a Bélgica comer moule et frites. E por falar em prisão, a situação não está fácil aqui na vizinha Argentina também. O vice da Cristina Kirchner foi preso por enriquecimento ilícito, num sinal aí de que os ecos das investigações estão soprando do Brasil para os hermanos aí vizinhos.
Então ela que estava com um discurso bastante inflamado, populista, de que iria voltar, de que iria se recuperar, eu acho que também sofre um revés com isso, e acho que é um paralelo interessante com a situação do PT aqui, essa do kirchnerismo na Argentina. Eu acho que os dois são movimentos aí em momento de crise e que vão ter dificuldades se quiserem voltar. Algum pitaco aí sobre a Argentina, Andreasa? Não, o pitaco é que a Dilma de lá e a Dilma de cá estão livres, né? Os vices é que estão ferrados. É verdade. Aliás, a foto, né? A foto com o cara lá hoje da Polícia Federal Argentina tá com o cara do cachorro que quebrou o vaso, hein? Cara de que vai ficar guardado.